Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria estar com vocês e queria dizer para vocês que, com certeza, a gente está com muita saudade das nossas reuniões na igreja, em casa, mas é importante nesse momento a gente preservar as nossas vidas e os nossos queridos ficando em casa. Eu queria dizer para vocês também que essa época é uma época difícil, é uma época de muito sofrimento, mas também é um momento que a gente deve usar com sabedoria, né? Porque todo momento de sofrimento, todo momento de tempestade na nossa vida requer confiança, temor, que possamos acreditar que Deus está do nosso lado e que o melhor ainda está por vir. E o melhor vem, com certeza vem, porque nós acreditamos num Deus maravilhoso e Ele sempre quer o melhor para nós. A sua promessa de vida abundante, de vida eterna, ela é clara e Deus não mente, Deus é fiel. Mas eu queria dizer para os irmãos que também depois da tempestade vem a bonança, vem a alegria, mas também precisamos refletir sobre esse momento de sofrimento e que possamos usar ele de forma sábia para que possamos aprender o que Deus está querendo nos dizer nesse momento, entendeu? E depois da reflexão, existe também uma necessidade de mudança. A reflexão, ela não pode permanecer simplesmente ali, ponto final. Precisamos analisar, ver o que aconteceu e com muita oração e fé continuar a nossa caminhada, mas de forma diferente, com um olhar mais cuidadoso para aquilo que Deus quer para a nossa vida. Queria também compartilhar com os irmãos nesse momento uma palavra que está no livro de Salmos, 127, e que diz o seguinte: todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos aqueles que a edificam. Em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, e aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor, aos seus filhos o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, e feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Essa palavra de Deus que seja para glorificar as nossas vidas. Amém. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Cantemos todas e todos do Inário Evangélico o hino 204. Igreja, bendito
ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Yeah, 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 yeah. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo, um vaso novo, um vaso novo, novo. Eu gostaria de iniciar esse momento lendo a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículos 32 e também o versículo 23, onde diz assim: Ora, esse é o número de homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. E lá no versículo 32 diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, vieram 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Anos atrás, quando eu recebi uma nomeação pastoral para determinada igreja, ao me reunir pela primeira vez com a sua liderança, alguém me fez uma pergunta: qual era a visão que se tinha lá fora da igreja deles? Tentando ser simpático, eu brinquei com aquela pessoa: você quer que eu fale a verdade ou que fale aquilo que lhe faria feliz? Mas depois, certamente eu falei sério com ele e disse: o que me informaram é que essa igreja foi uma das igrejas mais importantes da nossa região, mas perdeu a sua relevância na história. Perdeu a sua relevância na história. Talvez esse seja um dos maiores perigos das nossas igrejas históricas. Muitas igrejas se apegam ao olhar para o seu passado,
seus grandes momentos, os seus feitos, acreditar que aqueles dias é que foram bons. Acabam se esquecendo de contemplar as perspectivas e as possibilidades que Deus lhe dá para um futuro glorioso. Quando nós olhamos apenas para o passado, nós corremos o risco de nos tornarmos monumentos ao invés de movimento. Igrejas museus vivem do passado, de sua história, mas não têm uma ideia muito concreta do que farão do seu futuro. Agarram-se às tradições, acreditando que o novo é um problema. Esquecem-se que a verdade não está nem no novo, nem no velho, mas a verdade está no eterno. Nesse texto que nós lemos de Davi, nós vemos ele formando o time para fazer o seu reinado. Ele começou nomeando pessoas importantes e da sua confiança para o primeiro escalão. Convocou pessoas com capacidade para o exercício de determinadas funções. E o texto diz que ele contratou de uma vez só 200 jovens de uma tribo quase desconhecida de Israel, uma tribo chamada de Issacar, a tribo de Issacar. Você já ouviu falar dessa tribo antes? Vejamos de novo o que esse versículo nos diz que havia de especial na vida daqueles jovens. O texto diz: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos, sob as suas ordens. O texto fala que eles conheciam a sua época e eles sabiam o que Israel devia fazer. O que nós temos aqui? Jovens que tinham lucidez para saber as tendências do seu tempo. Eles sabiam para onde as coisas deveriam caminhar. Grandes líderes são homens que antecipam o seu tempo, que trabalham as tendências e percebem o rumo que a história está seguindo. Aqueles jovens sabiam o tempo em que eles estavam vivendo. Eles faziam a leitura correta da história do seu povo. Davi ficou tão impressionado com eles, diz o texto, que ele contratou 200 de uma só vez. E por serem capazes de fazer a leitura correta do seu tempo, aqueles jovens sabiam o que Israel deveria fazer. Irmãos, uma leitura equivocada da missão da igreja, da época em que ela vive, pode trazer grandes danos para a vida da igreja. Nós estamos celebrando em meio a um período de isolamento. Isolamento esse que nós não sabemos quando vai terminar. Nós não sabemos como poderemos retornar aos nossos templos e principalmente que igreja que nós vamos ter depois disso tudo. Eu creio que nesse momento a grande questão para nós como igreja não é o que nós fomos no passado, não é o que nós construímos até aqui, mas é o que nós seremos a partir de agora. O que nós seremos daqui a 6 meses, que igreja nós seremos daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. A história nos serve para nós olharmos com gratidão as intervenções que Deus fez, né, e as suas manifestações no meio da sua igreja, no meio do seu povo. O apóstolo Paulo diz isso claramente quando ele fala que nós temos uma grande nuvem de testemunhas que estão torcendo por nós, pessoas que já fizeram a nossa história, que construíram a igreja até hoje e que hoje olham por nós. Assim, irmãos, nós também podemos olhar com esperança para o futuro, pois o nosso Deus, a palavra diz que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A história também deve nos lembrar para onde Deus quer nos levar. As decisões que nós tomarmos hoje
vão influenciar na caminhada da igreja daqui a 10, 20 anos. Por isso nós precisamos passar por esses momentos com fé, com santidade, com temor, passar por esses momentos com zelo pela casa de Deus. Precisamos deixar um legado que perdure para as outras gerações. Plantar e semear o Evangelho com alegria, sonhando que a colheita, um momento ou outro, virá. Precisamos fazer a obra com esta geração que Deus colocou em nossas mãos. Como aqueles jovens escolhidos por Davi. Nós temos que conhecer essa geração, saber o que ela pensa, quais são as suas demandas, onde estão as dores desta geração. Só assim nós saberemos o que fazer e seremos uma igreja que seja minimamente relevante para este tempo, que possa refletir a imagem do Cristo ao mundo. Queridos irmãos, queridas irmãs, o apóstolo Paulo deixa um recado para a igreja de Corinto, que eu gostaria de compartilhar com você nesta hora. Ele diz assim lá em 1 Coríntios 15, 58, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua igreja e que estejamos todos nós, neste momento, sobre a graça do nosso Deus. Amém. Eu te convido, nessa hora, para você orar comigo. Pai de amor, Deus eterno, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, como Tua igreja. Não estamos, ó Pai, reunidos no Teu templo, não estamos juntos, ó Pai, como comunidade de fé, mas estamos juntos, unidos em espírito, cada um no seu lar, cada um com a sua família, procurando fazer a Tua obra, procurando manter a comunhão contigo, Pai. Por isso, nessa hora, Senhor, nós te pedimos, fortalece a nossa fé, derrama, Senhor, do Teu cuidado sobre as nossas vidas, sobre a nossa saúde, que nesse momento possamos, cada um de nós, nos sentirmos seguros nas Tuas mãos, sabendo que o Deus da vida está prezando por cada um de nós. Preserva o Teu povo, preserva a Tua igreja, livra-a de todo o mal. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, sabendo, Pai, que a esperança que nos move também está no Teu coração, em forma de amor, de graça, a ser derramada sobre a Tua casa. E é por isso, Senhor, que nós entregamos os nossos dias nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Abraça a pessoa que está aí contigo, no teu lar, coloque sobre ela as Tuas mãos e receba junto a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e coloque o seu rosto, derrame do seu amor e da sua graça sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Uma abençoada semana a todos e a todas.